Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Estou agora retomando os estudos nesta tarde sobre o poder eficaz da oração. Parei aqui nessa tarde, onde nós estamos falando do livro do profeta Joel, onde Deus vê uma apatia espiritual do povo de Israel, onde eles rasgavam suas vestes, mas não rasgavam o seu coração diante da presença de Deus. Eles não eram sinceros, não se convertiam de todo o vosso coração. E Joel então pede para que eles venham se converter a Deus com jejum. A oração também ela é muito importante quando você está jejuando. É diferente quando você come uma feijoada e aí vai e come uma sobremesa e depois você vai orar. E quando você está com a barriga vazia, não é a mesma coisa. Quando você está com a barriga vazia, você está mais sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Por isso, amado e amado Senhor, ore, mas também jejue. O que é o jejum? Jejum é abster-se de alimentos. Eu vou jejuar um mês de internet. Isso não é jejum, isso é propósito. Eu vou ficar aí um mês sem ver televisão. Não, isso não é jejum, isso é propósito. Jejum é abster-se de alimento. É você dizer para a sua carne que ela não tem controle sobre a sua vida, mas que você domina ela. É você se sacrificar ali. Jejum é isso, você ficar com fome mesmo para um propósito de se santificar, se consagrar e se encher da presença de Deus nesse tempo orando ao Senhor. Tá bom? Então, o jejum. Pranto, clamor, né? Pranto, nós temos que chorar na oração, isso é muito importante. Se você não chora diante da presença do Espírito Santo, tem algo de errado. Você precisa voltar às raízes. Se você chorou um dia, você precisa chorar, você precisa sentir Deus aí de uma forma sobrenatural que venha tocar sua alma, tocar o seu espírito, que você venha se emocionar e sentir realmente a presença de Deus. E clamor, a Bíblia nos diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. O clamor, ele é o grito da alma, tá? Temos que clamar, gritar com a nossa alma. Realmente a oração ela tem que nos impulsionar a buscar a Deus, achar a Deus, sentir a Deus, falar com Deus, ouvir a Deus. A oração é um diálogo, é uma conversa entre você e Deus. E nessa conversa tem que ter um diálogo. Eu não posso conversar com alguém sem que o outro não fale nada. Então tem que ter um diálogo. E rasgue o seu coração diante da presença de Deus. Essa palavra aqui, rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Rasgai é dilacerar o coração, dilacerar a sua alma. Você precisa dilacerar a sua alma, se rasgar diante de Deus, da presença do Deus eterno. E aí você vai ver, a oração vai ficar mais poderosa, quando você orar com essa intensidade, quando você chegar nesse grau de intensidade. Temos também aqui nesse estudo alguns exemplos de homens de Deus que oraram bastante. Poderia falar muitos, homens e mulheres de Deus. Poderíamos falar sobre Ana, poderíamos falar sobre Elias, Eliseu, mas vamos aqui usar um exemplo bíblico de homens de Deus que oraram ao Senhor e Deus interviu, Deus agiu
diante daquela oração. Então eu quero que vocês abram as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 17. Se você tem a sua Bíblia aí, se tem ela também no celular, né? Às vezes você tem a Bíblia no celular. Êxodo capítulo 17, versículo 11 até o versículo 13. Êxodo 17, versículo 11 até o versículo 13, diz assim: E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram-a debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro os anciãos do povo, e os pôs diante deles todas... Da outra banda, perdão. E assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. O texto aqui talvez você conheça ou talvez você não conheça, mas eles estavam enfrentando uma grande batalha. E Moisés então, quando Moisés levantava as suas mãos para o ar, orando, intercedendo a Deus, o povo de Israel vencia. Quando Moisés cansava, abaixava as mãos, o povo de Israel perdia a batalha. Amaleque vencia, prevalecia dentro desta batalha. O que eu quero dizer aqui com esse texto? Trazer um grande ensinamento para o lado espiritual. É que o levantar as mãos aqui simbolizava a dependência de Deus, tá? É o momento da oração, a dependência de Deus em uma batalha. E em meio às guerras vamos precisar sempre de um Arão e também de um Ur. Esses dois aí que sustentaram as mãos de Moisés para que ele pudesse ficar com as mãos para o alto, intercedendo pelo povo de Israel, intercedendo por Josué. E é assim na nossa vida. Sempre vamos precisar de um Arão e de um Ur, de pessoas que estão nos auxiliando, intercedendo por nós, para que possamos vencer as batalhas de ordens espirituais. O que eu posso aprender diante desta palavra é a atitude de Moisés. Ela refletia no mundo espiritual. Assim é em nossas vidas. Nossas atitudes irão refletir no mundo espiritual. É ação gera reação. É isso mesmo. A ação, ela gera a reação. Quando oramos a Deus, intercedemos, enquanto nós estamos com as mãos levantadas ou os joelhos dobrados, Deus está intervindo no meio das batalhas espirituais. Nas batalhas que você enfrenta no dia a dia, no seu trabalho, né, na sua casa, no seio da sua família. Quantas batalhas nós enfrentamos a cada dia, nas batalhas que vêm do interior do nosso coração, que somente a oração e a intervenção de Deus, o nosso Pai, será possível nós obtermos vitória. Parece que não é nada. Enquanto Moisés ficava com as mãos para cima, o povo prevalecia. Ele cansava, Amaleque prevalecia. É só vocês então analisarem o que fazemos aqui no mundo, né, secular, nesta terra, vai refletir de uma forma poderosa no mundo espiritual. E a sua oração pode chegar
os lugares aonde os seus pés não podem chegar. A sua oração pode mudar situações que você não conseguiria mudar com o seu próprio intelecto, com o seu próprio entendimento. Então toda ação, ela gera uma reação. Eu quero ler um texto aqui também. Qual é o tempo que eu tenho que ficar orando? Quanto mais você orar, melhor para ter comunhão com Deus. Mas tem orações que elas, quando são bem sinceras, que elas saem do fundo da alma, que elas saem quebrantadas mesmo, que saem com o coração rasgado, né, com pranto. Que nem nós aprendemos aqui, pranto, choro, clamor, sinceridade. Então esta oração, ela pode ser eficaz mesmo que ela seja uma oração curta. Vamos ler aqui um texto em Isaías capítulo 38, versículo 1 até o 5. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 38. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe, porque nós estamos estudando a palavra de Deus e o poder da oração. 38 diz assim, Isaías: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias e seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que coisa maravilhosa, né? Ezequias estava com os seus dias contados. Era uma sentença, ele tinha uma enfermidade, e esta enfermidade traria a morte. Mas olha como foi sincera a oração dele. Olha como ele se quebrantou diante de Deus. Olha como ele chorou perante ao Senhor. Implorou, pediu compaixão, né? Mostrou que realmente somente Deus poderia mudar sua história. Ele virou o rosto apenas, ele não levantou, não colocou de joelho, só virou o rosto para a parede e orou. E Deus acrescentou 15 anos de vida. Uma pessoa que iria morrer, queria partir por causa de uma enfermidade, porém Deus agiu poderosamente, interviu através da sua sincera oração, sincera e quebrantada oração. Então, amados, a oração curta, ela pode ser eficiente e ela pode ser eficaz. Quando ela sai do fundo da alma, quando ela sai com o coração quebrantado, com lágrimas, quando ela sai com sinceridade. A oração, ela pode mudar a nossa história. A oração de um justo, diz a Bíblia, que pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Imagine 100 justos orando. O efeito que será esta oração. Se nós soubéssemos o poder que tem a oração, como nós iríamos orar mais? Ela é muito poderosa. Agora vamos aqui a Jesus e a prática da oração. Como pegar prazer em orar? Como que eu pego prazer em orar? Se você tem uma pessoa, vamos colocar um relacionamento conjugal.
Você está conhecendo esta pessoa e você começa a se envolver com esta pessoa, conversar com essa pessoa, abraçar essa pessoa. E mais, a cada dia mais você vai tendo mais afinidade, mais intimidade com essa pessoa, não é? Assim também é com Deus. Quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. É o que diz a palavra dele: achegai-vos a Deus e eu se achegareis a vós, diz o Senhor. É automático, ação que gera reação. Quanto mais eu me afasto de Deus, menos eu oro, menos eu leio a Bíblia, menos eu jejuo, menos eu vou me afastando de Deus, mais Deus vai ficando distante de mim. Esta é uma grande realidade do mundo espiritual. Precisamos ter Deus como nosso amigo, conversar com Ele, compartilhar os momentos bons, os momentos ruins, agradecer. A oração, nós fazemos tudo isso. E aí eu quero dar um exemplo aqui, porque muitas pessoas perdem o apetite espiritual para orar. Perde o prazer de orar. Por quê? Se alguém fizer um almoço na sua casa, vamos lá, aí um almoço especial para você, mas antes de você ir nesta casa, você vai e come sorvete, chupa sorvete, come melancia, come uma panqueca, come uma lasanha, come churrasco, enche a barriga de refrigerante, depois vem bolo, depois vem coxinha. Que maravilha, hein? Aí eu chamo você para comer aqui em casa agora, mas você já comeu tudo isso. Você não vai conseguir comer nem 1/3 daquilo que eu vou lhe oferecer. Assim também será no mundo espiritual. Pois na nossa vida, Deus ele gera a fome para nós orarmos, para nós clamarmos e buscarmos a sua presença. Deus ele prepara um banquete maravilhoso na sua presença. E o que acontece? Nós se alimentamos muitas vezes de coisas superficiais, seculares, que vão alimentar a nossa alma. Vamos dar um exemplo aqui. As pessoas se alimentam de novelas, se alimentam de filmes, músicas, excesso da internet. Como que você vai ter fome de orar, ter o desejo de orar, se você passa horas a fio na internet, vendo coisas que não edificam a sua vida, ou ficando vendo coisas que não são espirituais? Passa tempo ali se alimentando daquilo. Aí na hora que Deus prepara o banquete para que você possa orar e comer do melhor na presença dele, esta fome vai passar. Você não vai ter fome de Deus. Você não vai ter o desejo de orar. Você não vai ter o desejo de buscar a Deus como Ele quer que nós o busquemos. A Bíblia nos diz também que o filho pródigo, ele desejou, não comeu, viu? Eu já vi pessoas pregando, dizendo que o filho pródigo comeu as bolotas dos porcos. Não, ele desejava comer as bolotas dos porcos, tá? Ele não comeu. E quando ele teve fome, ele fez o quê? Se voltou para a casa do pai. Talvez você hoje não tenha fome, o desejo de Deus, a fome de orar, a fome de buscar o Senhor, porque você está tendo excesso de internet na sua vida, excesso de televisão, excesso de jogos na internet, jogos virtuais, excesso de coisas seculares, e está se alimentando a sua alma de coisas que não edificam a sua vida, sendo que era para você estar usando o seu tempo, a sua vida, de joelhos na presença do Senhor. Comece a ter fome por Deus através da oração. Quando você for mexer no celular e querer ver coisas que não edificam a sua vida, comece a orar a Deus.
Comece a meditar na palavra do Senhor. E isso vai te gerar fome pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo, de buscá-lo, de estar diante da presença dele. É inadmissível como os crentes hoje, a grande maioria, não tem uma vida de oração. A Bíblia nos diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. E se nós somos imitadores de Cristo, o mínimo que devemos fazer é ter uma vida de oração. Porque se nós vamos imitar a Cristo, Cristo orava. E eu também devo ter uma vida de oração. Por isso, amados, talvez você está perdendo a fome, o apetite espiritual, porque está se alimentando do lixo deste mundo, está se alimentando de coisas que alimentam a sua alma e você perde o apetite pelas coisas espirituais, pela presença de Deus. Quer ter fome de orar? Pare de alimentar-se de coisas seculares e você terá o apetite espiritual. Deus seja louvado e adorado. Vamos falar aqui agora um pouco sobre a oração no Sermão do Monte, onde Jesus vai falar das bem-aventuranças. Feliz, né? Jesus ensina que quem é feliz? Formando um vívido contraste com as características dos fariseus, que eram orgulhosos e pensavam já ter alcançado a retidão absoluta. Eles achavam que já tinham alcançado a justificação, os fariseus, e eles oravam em pé nas praças para mostrar para as pessoas que estavam orando. Quando eles jejuavam, eles mostravam o rosto triste, abatido, para mostrar que estavam jejuando, e eles recebiam aplausos de homens. Não estou dizendo que todos, mas muitas pessoas colocam coisas na internet para que venham receber glória do homem. Não, amados e amado Senhor, comece a procurar receber o galardão, a recompensa do Senhor. Faça em oculto e Deus que te vê em oculto te recompensará. Jesus ensinou no Sermão do Monte, ele fala dos pobres de espírito, bem-aventurados. Quem são os pobres de espíritos? Sou eu e você. Nós somos pobres, nós somos miseráveis. Nós temos um vazio na alma que somente Deus pode preencher. E através da oração, da leitura da palavra do Senhor, nós vamos conseguir preencher esse vazio e sermos ricos com a presença do Espírito Santo. Jesus falou que bem-aventurados os que choram, porque os que choram serão consolados. Devemos chorar pelas almas perdidas na oração. Devemos clamar pela nossa família, interceder por aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus e procurar sempre acreditar que Deus pode salvar essas vidas. Jesus falou dos misericordiosos, falou dos limpos de coração e os pacificadores, aqueles que promovem a paz, mostrando que Deus aprova e o que Ele reprova. Ele aprova que sejamos pacificadores, pessoas pacíficas, né? No seu lar, na sua casa aí, seja um pacificador, tenha a paz do Senhor Jesus Cristo, evite as contendas, e quando você orar mais, a sua vida, a sua casa, a sua família será mais abençoada com a presença de Deus. Na oração nós chamamos a presença de Deus para a nossa casa, para a nossa família. E o ambiente ele fica diferente. Eu tenho entrado em muitos lares e quem é espiritual sente e sabe quando um lugar está em trevas, quando está um peso espiritual na casa. Você vê com seus olhos espirituais. E você, quando entra na casa de alguém que ora, de alguém que busca, de alguém que clama ao Senhor, realmente é diferente. Esta pessoa ela é iluminada, você sente uma paz no seu coração, você quer estar perto desta pessoa, porque essa pessoa tem uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de busca pelo Espírito Santo. Quando Jesus falou que ele estava orando em pé nas sinagogas, não é que Jesus estava repreendendo não a questão de orar em pé, não, porque eles queriam se aparecer, eles queriam mostrar para as pessoas que estavam orando, que eram homens religiosos, piedosos, né? Mas não tem nada a ver com isso. Queriam a glória para eles, queriam galardão.
E quantas pessoas hoje colocam orações na internet, no monte, alguns para mostrar, né, que está orando, que está buscando. Muito bom, busque mesmo, mas Deus conhece o seu coração. Se você está mostrando para se gloriar, cuidado para não receber o galardão dos homens. Porque se você receber o galardão dos homens, lá na glória, você não vai receber nada do Senhor. Então, amados, você pode orar nas praças, você pode orar na igreja, você pode orar no bar, você pode orar em qualquer lugar, amados. Mas a oração, ela tem que ser sincera. A oração, ela tem que ter poder. A oração tem que ter poder, né? Unção. Uma oração que é fervorosa, uma oração que vai transformar a vida da pessoa, que vai curar o enfermo, que vai expulsar o demônio, né, da vida daquela pessoa, que vai libertar aquela vida. A sua oração, ela tem que ter poder, tem que ser sincera, tem que ser de uma forma que o céu se abra, o Espírito de Deus desça, né, e as pessoas venham ver o poder de Deus através daquela oração. Segundo, oração em secreto. Vou correr aqui porque o meu reloginho não para aqui, né? Oração em secreto. Aqui está a maneira que Deus aprova. Qual é a maneira? Você orar em secreto, no seu quarto de guerra. Já te expliquei aqui. Onde ninguém está vendo. Sabe, quando ninguém está vendo, você entra na presença de Deus, fala com Deus, ouve a voz do Espírito Santo, sai dali fortalecido, edificado, cheio da presença do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa ter um momento espiritual, um momento de comunhão com Deus. É isso que Deus quer de nós. Na sua intimidade com Deus, né? No momento em que você revela o lado feio, já falei isso, revela as suas fraquezas, o Espírito Santo, onde você fala, se expõe tudo aquilo que está dentro de você. A sinceridade é muito importante dentro de uma oração. Mas tudo isso tem que ser feito tendo uma comunhão com Deus, onde há arrependimento sincero e não remorso. O arrependimento é um rompimento com o erro. Se você trai uma pessoa hoje, aí daqui 2 semanas você não trai. Só que daqui 3 semanas você trai, então você teve remorso. O remorso é uma tristeza pelo pecado. O arrependimento não. Se você trair uma pessoa hoje, daqui 3 semanas você não trai, e daqui nunca mais você vai trair. Porque é o arrependimento, é o rompimento com o erro, rompimento com o pecado. Você acaba com aquela comunhão das trevas e começa a andar na comunhão da luz. É isso que é arrependimento. Aquele que confessa os seus pecados, na oração nós vamos confessar, confessa os seus pecados e deixa, alcançará as misericórdias do Senhor. Então o arrependimento é o que? Você confessar a Deus os seus pecados, se arrepender, deixando, você vai alcançar a misericórdia de Deus, amém? Sobre a sua vida. Então, uma das coisas que nós temos que ser sinceros. Arrependei-vos, diz a palavra do Senhor, porque é chegado o reino dos céus. Na oração, você vai se quebrantar diante de Deus, vai dizer tudo que você precisa melhorar para se tornar um verdadeiro cristão. E vou correr aqui agora as vãs repetições. Amados, Jesus falou aqui sobre as vãs repetições. No texto que eu li no começo aqui, versículo 6, 7 de Mateus, diz assim, e orando não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem sereis ouvidos. Não. Talvez você é católico, eu já fui católico, não praticante, mas já fui católico, e você talvez reza o Ave Maria, 50 Ave Marias e 20 Pai Nossos. Amado e amado Senhor, não quero te ofender, mas eu quero trazer esse ensino. Jesus falou
que não é por muito você repetir as palavras que você será ouvido. Não. Isso você aprendeu, mas você aprendeu de uma forma errada. A oração, ela tem que ser um quebrantamento da alma, tem que ser uma conversa sua com Deus, onde você vai realmente agradecer, vai pedir, vai se confessar, vai interceder. Ou seja, a oração tem muitos caminhos para nós podermos se aproximar de Deus. Então, essas repetições, frases decoradas, rezas, as rezas são palavras formais, palavras decoradas que não têm poder diante do Senhor nosso Deus. Você talvez é um católico e tem um terço, mas eu te aconselho, troque o terço por o lugar do seu quarto. Coloque o joelho no chão, clame ao Espírito Santo, passe horas ali orando a Deus, falando com Deus. E eu te desafio, se a sua oração não vai surtir mais efeito do que este terço. Isto é experiência que eu já tive na minha vida, é experiência espiritual. Você vai fazer o que está na Bíblia, não sou eu, mas a Bíblia nos ensina que não é por muito pedir que o homem será ouvido. Não é repetições, vãs repetições, amém? Algo formal. Os hindus, eles em seus rituais, eles empregam o seu mantra. O que é os mantras? São pronunciações repetitivas, amados, que visam colocar a pessoa em um estado de êxtase. A pessoa fica repetindo, achando que vai ser ouvido por aquilo. Não. Deus, Ele quer que você rasgue o seu coração diante dEle, que você seja sincero, que você fale, nem que seja poucas palavras, mas que estas palavras sejam sinceras, que saiam do fundo da sua alma. Jesus ensinou que não é por muito falar, olha lá, e orando não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem sereis ouvidos. Não. Jesus falou que não é por muito falar, não é repetição que vai te dar, né, o caminho da vitória na oração. Esquece isso daí, não. A oração ela tem que ser sincera, espontânea, e a única forma de pôr o ser humano em contato com Deus. É a única forma. A oração é a única forma de nos colocarmos em contato com o nosso Deus e nosso Pai. Jeremias, se você puder abrir aí a Bíblia, deixa eu ver se Jeremias, capítulo de número